Amém? Agora sim, vamos para a mensagem. Estou nesse mês de outubro, gosto muito da temática, falando sobre reforma protestante. Discorremos até agora sobre as 3 primeiras solas e hoje encerro com as 2 finais. No primeiro domingo desse mês de outubro falei sobre sola escritura, ou somente a escritura. Domingo seguinte, sola fé, ou sola fide, somente a fé. Domingo passado, sola gratia, ou somente a graça. E hoje encerro com as 2 solas finais, que é somente Cristo e somente a Deus a glória. Amém? E pensando sobre a mensagem, pensando sobre como trazer essa mensagem, eu tenho tentado construir nessa série de mensagens, espero que eu tenha conseguido, que essa série ela te traga conforto. A verdade é que as verdades que por muito tempo ficaram guardadas, ao serem novamente expostas através da reforma protestante, elas precisam construir em nós esperança e conforto. Falei sobre cada uma das mensagens, atribuindo como cada sola nos liberta de pelo menos 3 coisas. Essa é a construção até agora, mas trazendo o encerramento para a mensagem de hoje, o meu coração, a minha expectativa é que você saia daqui entendendo aquilo que o Senhor Jesus mais requer de nós. Haverá o tempo, e de fato esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que Deus mais quer da sua criação é um grande senso, um grande espírito de adoração. Por isso que dizemos na última sola que somente a Deus a glória. Amém? Tendo isso em mente, a minha mensagem é o ponto final da fé. Só Cristo para a glória de Deus. O ponto final da nossa fé, ou tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que construirmos, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todos os nossos comportamentos, todas as nossas regras de fé e prática, tudo deve servir para apontar a glória de Deus. Na próxima tela, eu não vou colocar os textos, eu vou usar esses textos ao longo da mensagem, mas alguns versículos serão projetados, como alguns textos eu irei ler ao longo da mensagem, como 1 Timóteo 2,5, João 14,6, Atos 4,12, que falam sobre somente Cristo. Textos como 1 Coríntios 10,31, Romanos 11,36, Isaías 42, versículo 8, dentre outros textos, apontam sobre a manifestação da glória de Deus, e ao longo da mensagem eu vou discorrer sobre esses textos, então talvez você não tenha tempo aí de abrir rapidamente, a menos que você tenha sido treinado, como eu fui, no Espadas ao Ar, falava um texto, já abria rapidamente, mas para a gente discorrer aqui de uma forma mais fluida, fique atento, não necessariamente você terá tempo de ler, mas depois, se você quiser, os textos estão aqui projetados, você pode tirar foto, já registrando, já ir marcando sua Bíblia, à medida da construção da mensagem. Antes de entrar na minha introdução, quero orar. Se você puder ficar de pé no seu lugar, vamos orar juntos. Louvado seja o teu nome, Jesus, privilégio nosso poder estar aqui neste lugar, falando sobre o Senhor, orando para o Senhor, recebendo a tua graça, o amor que somente vem do Senhor, de forma que aquilo que fizermos nesta manhã possa apontar para que, de alguma forma, as nossas vidas, a nossa comunidade, possa dedicar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nada aqui é sobre nós, é tudo sobre Jesus, é tudo para apontar a glória, o nome, a majestade do único nome que está assentado e permanecerá assentado em um alto e sublime trono de glória. Por isso, pedimos ao Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa oração, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.
A minha introdução, eu dei um título e eu estou chamando de A Demolição dos Ídolos. Porque se há algo que não combina com a manifestação para que o nome de Jesus, para que a glória seja dada a Deus, são a ídolos. E talvez você, por um viés, talvez como o meu, somos uma igreja cristã, evangélica, reformada, gosta da teologia reformada, estamos falando sobre reforma protestante. Falar de idolatria, a gente fala, não, mas eu não sou um idólatra. Eu não tenho imagem de esculturas, eu não adoro dessa forma. Mas qualquer outra coisa que se manifeste em prioridade ao nome de Jesus é um ídolo. Então, a demolição dos ídolos precisa ser o ponto inicial da nossa mensagem, para que possamos entender que a construção daquilo que Deus espera de nós, que a manifestação do nome dele seja glorificada através de nós, precisa acontecer a demolição desses ídolos. Antes, então, de começar a pensar nesses ídolos, ou talvez até ajudando você a pensar quem são os seus ídolos, eu queria te fazer uma provocação. Quando o calo aperta, quando a coisa fica feia, quando os problemas aparecem, a quem você recorre? Quando a conta não fecha, quando o dinheiro falta, quando alguém fica doente, quando existe qualquer tipo de problema, de circunstância na sua vida, quando você perde o chão, a quem você recorre? Para onde você corre quando a ansiedade aperta? Quando o diagnóstico assusta? Quando o relacionamento se quebra? Todos nós temos um plano de fuga, para onde nossa alma corre em busca de segurança. A pergunta é, qual é o seu? Prontamente dizemos, Jesus, a Deus. Será? Na Europa do século XVI, bem no contexto do nascimento da Reforma Protestante, essa conduta de recorrer a Deus, ela não era tão clara, porque dentro do processo de construir a sua comunhão com Deus, existia ou sempre existiu um intermediário. A igreja vigente da época, ela sempre colocava alguém para que você pudesse já chegar até Deus. Então, esse intermediário, esse processo antes de se achegar a Deus, era muito normal. Sempre que você pecasse, precisava de um sacerdote para absolvição. Se precisasse de ajuda divina, poderia orar, mas orar a um santo padroeiro ou à Virgem Maria. A igreja, com suas tradições e a hierarquia, ela havia se tornado um sistema de múltiplos intermediários. A glória era dividida entre papas, relíquias, méritos humanos, santos, instituição, nunca era Deus. Podia até ter Deus, mas antes de chegar a Deus tinha alguém. A verdade é que a gente pode dizer, recorremos a Jesus, recorremos a Deus, mas a verdade é que na maioria das vezes, diante dos nossos problemas, tentamos resolver na força do nosso braço. E quando não dá mais, recorremos a Deus. Foi exatamente nesse contexto que os reformadores, puxados por Martinho Lutero, João Calvino, John Knox e vários outros, redescobriram duas verdades explosivas que funcionaram como uma demolição controlada desse sistema. Que a fé, que o alcançar a Deus era somente através de Jesus, solo Cristo. E que toda a honra e toda a glória deveriam ser dadas somente a Deus. Amém? Então, o solo Cristo foi a prática em que os reformadores, ao estudarem as Escrituras, viram clareza ofuscante daquela escada de intermediários que a igreja vigente havia criado. Criaram-se uma escada, e eu tenho usado essa analogia, uma escada que você tem que constantemente subir novos degraus, fazer mais esforço, buscar novas coisas, sempre para tentar ser mais aceito ou mais amado por Deus. Mas a verdade é que eles entenderam, os reformadores entenderam que não existe uma escada, o que existe é uma ponte em forma de cruz.
A reforma, ela não construiu a sola ou somente a Cristo. Ela desenterrou dos escombros da tradição. Ela simplesmente trouxe à tona um texto como dos mencionados que disse no início, Atos 4:12, em que diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Cristo não é o principal mediador, ele é o único. Jesus não é o principal mediador, o mais importante, o mais rápido, o mais adequado, o mais legal. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Amém? Esta é a base da nossa fé. Amém? Só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória, foi a consequência inevitável dessa verdade. Ao se redescobrir ou de desenterrar a verdade que é somente por Cristo, somos salvos mediante a fé, através da graça, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Essa construção de várias verdades bíblicas apontaram para uma consequência inevitável. Se salvação é uma obra exclusiva de Deus, realizada somente por Cristo, recebida somente pela fé, baseada somente na graça, então quem merece o crédito? Somente o Senhor. Quem merece a honra? Somente o Senhor. A resposta ecoou dos céus. Somente Deus merece toda a honra e toda a glória. Amém. A reforma foi um grande movimento de redirecionamento da glória. Existia a glória, a honra, o louvor, ela era manifesta. Mas ela era dividida entre santos, relíquias, papa, tradição e uma infinidade de outros aspectos. A reforma protestante, ela pega toda a glória que estava sendo dividida entre vários desses aspectos, pega tudo, aglutina em uma só e redireciona a único nome que está assentado em um alto e sublime trono de glória, e lá permanecerá recebendo de nós, as suas criaturas, toda a honra e toda a glória. Tiraram-se os holofotes dos homens, dos santos, das instituições, e foram apontados todos de volta para o trono de Deus. Sola Cristo, só lhe deu a glória. A reforma protestante desenterrou a verdade que Deus não divide sua glória com ninguém e não compartilha o trono da salvação com nenhum outro mediador. Amém? Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda honra e toda glória devem ser apontadas ao Senhor Jesus, ao Deus Criador, o Rei do Universo. E se você não está entendendo, eu vou te provocar a dizer amém, a dizer glória a Deus a essa mensagem inteira. Porque se há uma coisa que aqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Jesus precisam aprender a fazer, é destinar ao nome do Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. É para isso que existimos. Nós existimos para anunciar o nome de Jesus. E fazemos isso para declarar a glória que deve ser dada ao nome de Jesus. Porque não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, o Filho de Deus. Mas nós precisamos hoje ver como essas duas solas juntas nos oferecem o maior remédio para as dores da vida. O maior remédio para a resolução de qualquer problema. Existe um remédio, que é a soma dessas duas solas, que resolve tudo. Amém? Você não sabe qual remédio que é? Existe um remédio que resolve todos os problemas. Se prostrar aos pés de Jesus e o adorar. Mas pastor, isso não paga a conta. Mas pastor, isso não resolve o problema da sua infertilidade, do seu sonho de paternidade. Mas pastor, isso não resolve
a minha família, a doença da minha família. Isso não resolve o meu familiar que está viciado nas drogas, na bebida, no adultério, na pornografia, na prostituição. Isso não resolve. Na verdade, isso não muda a situação, mas tem o poder de mudar o seu coração. Davi, depois de cometer a história mais cinematográfica de pecados, na minha opinião, adultério, fornicação, crime duplamente qualificado, com requintes de crueldade, onde o próprio morto carrega sua sentença de morte, achando que está indo voltando ao seu posto de guerra, pelo qual estava lutando pelo próprio rei, em que o rei apenas tinha o interesse que ele morresse, para que ele pudesse tomar a sua esposa e esconder o adultério. Não existe para mim uma construção de pecado tão drástica como essa. Mas a história bíblica nos conta que assim que Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, em que ele percebe a multidão dos seus erros, a Bíblia conta que ele se direciona a um lugar onde ele se prostra no chão, rasga suas roupas, se cobre com cinzas e começa a adorar a Deus. Pedindo que o Senhor Jesus, ou que Deus, pudesse mudar a ordem que havia sido decretada. Esse filho vai morrer. E Davi, ele busca ao Senhor para que isso mudasse, e sabemos que foram cerca de 40 dias. E ao final desse período, quando ele entende que o plano de Deus não mudaria, e que chega a notícia que a criança havia morrido, Davi se levanta, toma um banho, come, se veste novamente e volta para o mesmo lugar para continuar adorando a Deus. Davi não é o homem segundo o coração de Deus porque ele não peca, como eu brevemente descrevi, ele peca. Mas ele é o homem segundo o coração de Deus porque ele tem uma capacidade de adorar a Deus independente de qualquer circunstância. Davi não está no meu esboço, mas Davi é o homem que ungido foi por um profeta para assumir o trono, mas durante cerca de 20, 15 anos provavelmente, mesmo tendo a promessa de que seria rei, foi perseguido pelo rei, viveu como fugitivo, como um pecador, como um bandido, mas em nenhum momento Davi deixou de adorar a Deus. Então, se há um remédio para a resolução de qualquer problema da sua vida, é adore a Deus. Não para que circunstâncias mudem, mas para que o seu e o meu coração possam mudar diante das circunstâncias. Em reconhecer que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus e acontecem segundo os propósitos dEle. E em todas as coisas é o nome dEle que merece receber a honra e a glória. Amém? Isso precisa trazer para o seu coração conforto. Então quer dizer que minha situação não vai mudar? Não, eu não disse isso. Eu quero dizer que o seu coração pode mudar diante das circunstâncias. A ponte exclusiva. Meu tópico primeiro é porque tudo depende de solos Cristo. Tudo depende de Jesus. O ser humano, ele vive em busca de pontes de escadas. Tentamos construir pontes para a felicidade com sucesso. Pontes para a paz com autoajuda. Pontes para o significado com ideologias. Mas quando se trata da ponte para Deus, a Bíblia, ela é absolutamente radical. Só existe uma ponte para Deus, que é Jesus. Cristo é o único caminho, não a melhor opção. Entende essa frase? Jesus não é a melhor opção. Ele é o único. Se você sair agora e for para o centro, você pode descer a Niquelina e ir direto, atravessar o contorno, seguir a Domingos Vieira,
entrar na área hospitalar, você pode virar à direita na Mendes Sá, pegar a esquerda na Andradas e seguir direto. E na Andradas você pode continuar a Andrada ou pegar a direita na Contorno, dar a volta. Para chegar até o centro existem vários caminhos, mas para chegar até o Senhor Deus, só existe um único caminho, que é Jesus. Jesus não disse, eu sou uma boa sugestão. Ele declarou em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Como você utiliza esse caminho? Não é somente sobre salvação, porque uma vez salvos, salvos para sempre. Amém? Cremos nisso, faz parte das nossas doutrinas. Mas precisamos reconhecer que Jesus continua sendo o caminho de restauração. Jesus continua sendo o caminho das nossas curas, das nossas dores das almas, dores espirituais, dores físicas. Jesus continua sendo a resposta para tudo. O problema é que nós não entendemos, nós muitas vezes não vivemos isso. Queremos trazer resposta, queremos trazer solução na força do nosso braço, buscando outros aspectos, esquecendo que tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. É tudo sobre Jesus. Jesus Cristo é o único mediador, não o chefe de um comitê de mediadores. Não existe um comitê, não existe um grupo celestial regido por Jesus em que ele elege alguns mediadores na terra. Por horas, por um tempo da história humana, você será o mediador dos homens. E você morre, agora eu elejo outro, e nesse mandato aqui nós temos um mediador aqui, outro mediador ali. Isso não existe, Jesus é o único. 1 Timóteo 2,5, a Bíblia é cirúrgica, diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Se você não crê na Bíblia, está tudo bem, você coloque quantos outros mediadores quiser, mas se a Bíblia é sua regra de fé e prática, só a Escritura, só existe um mediador entre Deus e os homens. O resto é engano. Amém. Isso precisa nos dizer que não é sobre um ritual, não é sobre um guru, ou um estado de espírito perfeito para falar com Deus. Você tem acesso total e irrestrito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de Jesus, que é o seu sumo sacerdote, como diz Hebreus 4, 14 e 16, a Deus. O problema é que não nos utilizamos disso. O problema é que tentamos levar na força do nosso braço, buscando soluções em outros caminhos. E depois que o leite derrama, depois que o pão cai com a manteiga para baixo, aí você quer pedir para Jesus resolver milagrosamente. Ele até pode fazer, mas nós precisamos mudar a nossa construção mental sobre esse caminho, porque falamos, Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas Ele precisa ser o nosso único caminho, não somente sobre questões de salvação, porque, de novo, uma vez salvos, salvos para sempre. Mas Ele precisa ser aquele que continua nos reposicionando sempre no caminho. Cristo não é o melhor caminho entre muitos, Ele é o único caminho onde não havia nenhum outro. Se Jesus é o único acesso a Deus, então Ele deve ser o centro de tudo. Nossos problemas não são resolvidos primariamente por uma nova técnica de produtividade ou por um novo pensamento positivo, mas por fundamentos, por aprofundar a nossa relação com Cristo, por entender e conseguir discernir em cada pequena decisão, em cada pequeno detalhe que Ele continua sendo o caminho. E você não vai conseguir discernir Jesus sendo o caminho se você não estabelecer com Ele uma profunda relação. Existem caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas no final conduzem à perdição.
Na verdade, esse texto fala sobre salvação, mas, forçando um pouquinho o texto, pode também significar para nós, aqueles que já salvos em Cristo, ainda escolhemos caminhos próprios. Não, eu sei o que fazer com o meu dinheiro. Eu sei o que fazer durante meu namoro, eu sei o que fazer no meu casamento. Eu sei como educar meus filhos. A Bíblia, para isso aqui, vivemos assim. Pastor Cícero falou no momento do Contribua, dízimos e ofertas, que aqui é altar. O altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de entrega. O altar é lugar de compromisso. O altar é lugar de consagração. O altar é lugar de renúncia. Todas essas palavras estão inseridas naquilo que a Bíblia chama de evangelho. E por muitas vezes nós queremos construir a nossa jornada, a jornada das nossas vidas, sem renúncia, sem altar, sem obediência, sem consagração. E é incrível, né? Porque falamos de dinheiro, e eu estou pegando esse exemplo que foi falado hoje, e a gente fala, não, eu sei como faço, não tampo meus ouvidos, deixa para lá. Jesus não é o seu único caminho. Nós estamos elegendo vários outros, só não reconhecemos. E aí por isso que o meu primeiro tópico é a demolição dos ídolos. Você precisa demolir os ídolos que você está construindo, porque somente quando esses ídolos forem construídos, você vai poder ir até algum lugar, comprar um terreno, eleger, construir um altar, onde Jesus verdadeiramente será o seu único caminho. Amém? É desafio, é construção, é um processo. Então, continuando, e agora saindo um pouquinho de Cristo, mas permanecendo em Cristo e tentando falar um pouquinho sobre essa manifestação, sobre essa necessidade de expressão, de adoração, eu quero falar sobre o nosso propósito final, que na verdade esse ponto leva o título da mensagem. O título da mensagem é o ponto final, é somente Cristo e a glória de Deus. Qual é o ponto final de tudo que você faz? Ou pelo menos deveria ser. É a manifestação da glória de Deus. Amém? Vamos falar sobre isso. O propósito final, ou ponto final, como viver para só lhe Dio glória. Somente a Deus a glória. Como viver? Se solo Cristo é a base da nossa fé, só lhe deu glória, é o propósito para o qual fomos salvos. Se você é salvo em Cristo Jesus, nova criatura, bateu as botas agora, está no céu, amém? Amém. Se você morrer agora, você vai para o céu, mas enquanto você não morrer, a manifestação da sua vida precisa apontar para dar glórias a Deus. Onde, pastor? Em tudo. Na forma como você gerencia o seu dinheiro, na forma como você dá bom dia para sua esposa, na forma como você dirige, na forma como você torce para o seu time de futebol, na forma como você trabalha, na forma como você vem à igreja, na forma como você serve, em todas as áreas da sua vida, façam tudo como se fosse para o Senhor. Façam tudo como se fosse para o Senhor. A pergunta que define a vida cristã não é o que eu ganho com isso, mas como Deus será glorificado com isso. Como Deus receberá a glória por isso. Como a glória de Deus será manifestada através disso. Todas as coisas precisam apontar para a glória de Deus. E se a nossa mente não absorver essa verdade como algo essencial da vida cristã, vamos viver um cristianismo fraco, superficial, em que o ponto final da nossa fé nunca será atingido. Portanto, 2 pontos. A glória de Deus é o fim de todas as coisas. Amém? Amém? A glória de Deus é o fim de todas as coisas. Romanos 11, versículo 36, é a grande doxologia da Bíblia.
O que é uma doxologia? É um conjunto de situações que manifestam a glória de Deus. Olha o que o texto diz. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém e amém. O que é para você todas as coisas? Servir a Deus está no pacote de todas as coisas, sim ou não? Dirigir, trabalhar, fazer o café, tomar o café, comer, sim ou não? Vocês pararam de falar? Vir à igreja, vir ao GR, dizimar, ofertar, tudo precisa ser para a glória de Deus. Torcer para o seu time de futebol, para o Atlético eu não sei como é que isso funcionaria, é meio difícil de entender, mas tudo começa em Deus e tudo deve terminar para a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto da doxologia cristã. O segundo é, a adoração é um estilo de vida, não um evento dominical. Entende essa frase? Adoração não é, enquanto estamos aqui cantando, isso é louvor. Isso faz parte da adoração. A adoração é o funil maior, o louvor está inserido dentro desse processo. A adoração representa aquilo que diz em 1 Coríntios 10, 31. Ele explica essa verdade dentro do nosso cotidiano. Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso transforma tudo, aquilo que é mundano, aquilo que é profano em sagrado. Ah, então eu vou beber, vou me entupir de cerveja. Calma. Ah, então eu vou trair minha esposa. Me ajuda a te ajudar. Aquilo onde Deus se agrada está mais conectado com a forma como fazemos do que efetivamente aquilo que fazemos. Por exemplo, eu falei na semana passada, e foi engraçado que tinha um jovem visitante, a mãe estava me contando, que ele falava para a mãe, tá vendo, mãe, o pastor falou que não precisa vir na igreja. Porque eu fiz uma pegadinha, né? Falei, você está vindo na igreja e tal, Deus não está nem aí para você vir na igreja. Você está dizimando, está ofertando, está servindo, Deus não está nem aí. E sim, Deus não está nem aí. Se você vem na igreja, se você vai no GR, se você serve, se você dizima, se você faz, Deus não está nem aí, se você não fizer com o coração correto. Se você não colocar o coração correto nas coisas que você faz, não tem valor. Amém? Então é sobre o coração, é sobre fazer, então, se beber, se comer, e aí é difícil isso, porque ontem estivemos aqui no Encontro de Casais, quem estava aqui? Que mesa feia, hein? Jesus amado. O povo chegava e falava, gente, o que está acontecendo aqui? Como é que honra a Deus naquela mesa? Comendo o necessário. Vamos lá, quem honrou a Deus nisso ontem à noite? Comeu só o necessário. Não, Daltinho? Confessa o pecado aí, irmão. Percebe que tudo o que fizerem, façam como se fosse para o Senhor. Porque, como cristãos, adoramos falar, não beba, não faz isso, mas a Bíblia fala mais sobre glutonaria, gula, do que bebida. O crente não bebe não, mas come que é uma beleza. E a gente fala com orgulho ainda. Ó. Façam tudo como se fosse para o Senhor, quando beberem, comerem, qualquer outra coisa. Eu quero falar 3 exemplos bíblicos de como a adoração é o santo remédio. Como a adoração funciona como um remédio. Primeiro exemplo, e eu confesso que foi difícil escolher os exemplos. Eu fiz uma lista, depois pedi a ajuda da inteligência artificial para ver quais se comunicavam melhor. E depois que eu tinha feito uma lista de uns 7 nomes, me surgiu mais uns 4. E aí eu falei, aumentou minhas possibilidades. Eu tive que escolher, para não ficar muito extenso, eu peguei 3. Primeiro exemplo, Paulo e Silas na prisão. Essa história está em Atos capítulo 16. Açoitados, humilhados, presos em um lugar escuro. Qual foi
a resposta deles. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Paulo e Silas não cantaram hinos a Deus depois que foram libertos. Depois de terem sido açoitados, humilhados por pregarem o Evangelho, por volta da meia-noite, eles estavam cantando e louvando hinos de adoração a Deus. Foram libertos, sim ou não? Não foram, gente. Não foram libertos. Alguém veio e curou as feridas, as feridas foram instantaneamente saradas, sim ou não? Mas eles adoraram. Às vezes a situação não vai mudar, mas o seu coração vai ser transformado. Depois da libertação, eles não adoraram depois da libertação, eles adoraram em meio à dor. E a libertação veio como consequência, não uma libertação física, mas uma libertação do próprio coração. Depois eles foram libertos, mas não imediatamente. A adoração deles foi um remédio para o desespero. Está desesperado? Está com algum problema que está deixando desesperado? Levanta a mão para mim. Quem está desesperado? Adora a Deus. Tem uma música que diz: te adorar é o que me sustenta de pé. Pratica essa música. Te adorar é o que me sustenta de pé. Segundo exemplo, Jó em sua perda. E aqui é para acabar com qualquer desculpa. Após perder tudo, filhos, bens, saúde, a primeira reação de Jó foi fazer uma declaração que todos conhecemos: nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Se os nossos corações entendessem que não é somente um versículo para ser repetido por forma porque decoramos, mas porque vivemos uma verdade em que reconhecemos que tudo é para a glória de Deus. A sua dor não doeria tanto, mas porque o seu coração se converteria a reconhecer que Deus está no controle de tudo. A adoração em meio à tragédia foi o que impediu Jó de amaldiçoar a Deus, e foi exatamente isso que o sustentou. Em tudo, Jó não pecou. Se o seu coração, diante das circunstâncias, adorarem a Deus, mesmo não fazendo nenhum sentido, o seu coração será como o de Jó. Em tudo, a igreja Beta não pecou. Terceiro e último exemplo. Preguei sobre essa história na série Guerras e Batalhas, sobre o rei Josafá diante do exército inimigo, 2 Crônicas no capítulo 20. Diante de um exército imenso e invencível, a estratégia de Josafá foi colocar os cantores na frente do exército para louvar a Deus. Eles marcharam para a batalha cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E assim obtiveram vitória. Amém? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Mas pastor, não tem mais, meu irmão. Tem joelho no chão, coração rendido e quebrantado, dizendo: Jesus, eu não estou entendendo, Jesus, eu não estou nem mais aguentando, mas o meu coração não se afastará de proclamar a glória ao teu nome. Por fim, eu queria, aí dependeria do meu tempo, eu quero ler, abre sua Bíblia comigo em Lucas. Eu falei só exemplos negativos, né, de circunstâncias duras. Na verdade, são as mais difíceis de adorar, mas eu queria ler um texto que está em Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 49, diz o seguinte: Maria, louvando a Deus, ela diz, Maria, mãe de Jesus:
A minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. A minha alma engrandece o Senhor. A sua alma tem engrandecido ao Senhor? Essa é a mudança para essa manhã. Esse é o coração que precisamos mudar para essa manhã, que o nosso coração possa aprender a engrandecer, a exaltar o nome de Jesus em todas as coisas. Adorar a Deus em meio à tempestade não nega a existência da tempestade, ancora a alma em quem é maior que ela. A âncora é a alma em quem é maior que ela. Para terminar, eu falei sobre todas a série sobre 3 libertações que a Solas propõe. Nessa eu quero trazer apenas 2. Então, o que essas solas, de forma prática, podem fazer por nós hoje? Em nosso mundo de ansiedade, de busca por autoafirmação, como essas solas podem oferecer para nós uma libertação das nossas dores. Primeiro, a solo Christus, ou somente a Cristo, nos liberta da pressão da performance. Se você lembrar, eu falei sobre isso em todas as mensagens. Você não precisa mais escalar a montanha do impossível para ser bom o suficiente. Amém? Não tem nada que você faça para que Jesus te ame mais, para que Ele te dê a salvação. Tudo o que Ele precisava fazer, Ele já fez. Independe do que você faça. Cristo já fez por você. Você está livre da ansiedade de merecer o amor de Deus, da culpa paralisante, do medo da rejeição. A sua aceitação não depende do seu desempenho, depende da performance perfeita de Cristo. Amém? Se liberta disso. Para de achar que você precisa fazer algo para merecer, porque você nunca vai merecer. Amém? Isso tem que ser recebido com esperança. Você tinha que dizer, glória a Deus, amém, porque não tem nada de bom em mim. A Bíblia diz, não há homem bom sequer que busque a Deus. Todos aqueles que por Ele foram achados, por Ele foram buscados, porque não tem nada de bom em você. Não tem nada de bom em mim. Tudo que há de bom em mim é manifestação da graça de Deus. Tudo que há de mal em mim sou eu mesmo. Mas aquilo que há de bom é a manifestação gloriosa da graça de Cristo. E não há nada que eu possa fazer para merecer mais amor, porque o verdadeiro amor já nos foi entregue, e entregue em forma de cruz. Se liberta da culpa em nome de Jesus. Se liberta do medo, se liberta das dores, se liberta da necessidade de fazer para a honra e glória do nome de Jesus e viva uma vida leve, descansando em quem fez por você tudo. Amém? Segundo, só lhe deu glória, nos liberta do fardo do ego. Você não precisa ser mais o herói da sua própria história. Em resumo, eu diria que o primeiro é para o vitimista, o segundo é para o egoísta. Você não precisa mais defender sua reputação a todo custo. Para de querer ser validado, para de querer ser elogiado, para de querer ser o centro das atenções. Você não é. Sempre vai ter alguém melhor, mais inteligente do que você. Para de tentar construir um legado para o seu próprio nome ou buscar incessantemente a aprovação dos outros. Sua vida tem um propósito muito maior, refletir a glória de Deus. Então, para o egoísta, se humilhe. Para de querer ser validado, para de se elogiar. As pessoas percebem. Elas falam, nossa, para. Você não precisa. O seu propósito maior é refletir a glória de Deus, alguém infinitamente mais importante.
Isso nos liberta da tirania do eu. Você tem que fazer, sempre você tem que estar fazendo algo para ser aceito, para ser percebido. Seja autêntico. Queira ser valorizado não pelo que você faz, nem pelo que você tem, mas pela identidade daquilo que você é carregado em Cristo Jesus. Essa tirania do eu, de fazer, causa ansiedade e depois frustração, porque nunca é o suficiente. As pessoas são ingratas, as pessoas não reconhecem. O meu apelo final é para que você entenda que o melhor remédio que você pode aplicar à sua dor, independente do vitimismo ou do ego, é que a sua dor, o seu medo, a sua confusão, a sua frustração, a sua ansiedade, não existe uma nova estratégia, não existe um novo antídoto, não existe uma nova prática, um novo livro. Tudo isso se resolve adorando a Deus. Te adorar é o que me sustenta de pé. E se estiver com dificuldade de ficar de pé, ajoelha. A vida flui através da honra. Quem a sua vida tem honrado? Olhe para Cristo, somente para Cristo. A partir deste lugar de segurança, transforme cada momento da sua vida, o trabalho, família, o sofrimento, a alegria. Transforme tudo em um altar de adoração a Jesus. Faça tudo para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Pois quando Cristo é o seu tudo, a glória de Deus se torna o seu único objetivo. E aí, você vai viver a paz que excede todo entendimento, porque você agora tem propósito: manifestar a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Você pode ficar de pé se assim quiser e puder. E como não poderia ser diferente, nós vamos encerrar esse culto dedicando a Jesus a nossa glória. Quer dizer, a nossa glória não, a glória a Ele, ato falho. Eu queria te convidar a adorar a Ele, como igreja, como comunidade, dando o melhor do seu louvor, da sua adoração. E que em nome de Jesus possamos aprender que não existe remédio melhor do que expressar a Ele a nossa adoração. Amém? Senhor Jesus, bendito seja o Teu nome. Louvamos o Senhor por esse tempo, louvamos o Senhor por esse privilégio nosso de num domingo pela manhã, estarmos aqui neste lugar, pensado, planejado, para que aquilo que aqui aconteça manifeste a glória que deve ser rendida ao Teu nome. O privilégio é nosso de poder cantar, de declarar verdades ao nome de Jesus. No momento em que nos preparamos para encerrar esse culto, queremos te convidar, Senhor, para permanecer assentado no trono e nos permitir entrar na sala do trono para somente cantar ao Senhor, somente começar a declarar verdades que apontam para a manifestação da glória do Teu nome. Pois não há nada, nem ninguém, nenhum nome, nenhum outro Deus que mereça ser adorado como o Senhor é. Tudo é para o Senhor, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Seja adorado neste lugar. Enquanto nos preparamos para cantar, a Ele a glória. Vem sobre nós, Jesus. Derrama o Teu Espírito nos constrangendo, nos fazendo entender que nós somos chamados para caminhar em uma vida de confiança ao Teu nome, em uma vida de obediência, em uma vida de renúncia, em uma vida de sacrifício, de consagração, em uma vida de santificação. Obediência quero, não sacrifícios, que possamos te obedecer, que tudo o que fizermos, possamos fazer para a honra e a glória do nome de Jesus. Seja honrado, seja adorado neste lugar. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe a nossa adoração e a nossa expressão do quanto te amamos com as nossas palmas. Em nome de Jesus.
Se é para Ele, tem que ser bem mais alto do que isso. Se é para o nome de Jesus, tem que ser bem mais forte. Faz mais barulho. A Ele a glória.